Sejam todos muito bem-vindos ao Falando HubSpotês, nossa plataforma de conteúdo sobre marketing, vendas, atendimento ao cliente, tecnologia, inovação e, é claro, muito HubSpot. No episódio de hoje vamos falar sobre conteúdos e estratégias que levam ao crescimento orgânico digital, principalmente, que vai ser o foco de hoje, e como as jornadas de conteúdo ajudam empresas em seus processos de expansão. Minha convidada é a Karen, uma querida jornalista profissional de conteúdo aqui na Tropical Hub, que se empenha muito em elaborar para a gente estratégias de crescimento pautadas em SEO, olhando as jornadas inbound do cliente, né? A gente vai falar um pouquinho mais para vocês como a gente conecta tudo isso. E hoje também uma especialista em HubSpot. Seja muito bem-vinda, Karen. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui hoje. Então tá bem. Quanto tempo você está falando HubSpotês com a gente aqui na Tropical? Há 1 ano e 7 meses, por aí. Mais ou menos, né? Quase 2 anos. Eu acho que já tem uns 2 anos, mais ou menos, né? E já parecem 5, 6 anos. 5 em 1, né? 5 em 1, né? Karen entrou no desafio de implementar HubSpot no cliente, junto conosco, em estratégia de crescimento. Geralmente ela atua em clientes que estão bem dispostos a construir estratégias de autoridade digital, né? E aí a gente começa pela cartilha, né, do SEO, do crescimento orgânico, que é como que a gente trabalha hoje no cliente a jornada inicial de pesquisa estratégica, por onde ele começa quando a gente vai falar de uma estratégia de conteúdo. Sim. Hoje aqui na Tropical o que a gente costuma fazer com os clientes é analisar as necessidades principalmente do cliente e da persona dele, que a gente está olhando o ponto de dor. A partir disso a gente começa a olhar o global, né, para ver quais são os principais concorrentes, para ver quais são as necessidades dessa persona, e a partir disso a gente começa a fazer algumas pesquisas no motor de busca, usando algumas plataformas como o SEMrush, HubSuggest e o próprio HubSpot para pesquisar as principais palavras-chave. A partir disso a gente vai traçando toda uma jornada para saber quais são as necessidades e assim desenvolver os conteúdos. A gente fala que ela emendou falando em tudo que a gente já faz, porque é a rotina, é o operacional que a gente faz aqui para conteúdo. E o que é mais difícil para a gente de vez em quando, a Karen, ela hoje é gestora de conteúdo de grandes contas aqui na Tropical. O difícil nosso, no início da jornada do cliente, é muitas vezes convencer ele do posicionamento estratégico que os pesquisadores precisam encontrar, na verdade, não necessariamente aquele que ele está dizendo para a gente, da comunicação do cliente para o pesquisador. Nós temos um olhar aqui por persona, que é do pesquisador Sim. Para o cliente, para as marcas. Então, o que esses pesquisadores, o que os visitantes online, a gente chama aqui também, o que as pessoas na web estão buscando quando elas precisam de uma solução, encontram esse conteúdo estabelecido e fomentado pelas marcas que a gente atende, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa de palavras-chave, uma pesquisa de keywords. Exato. Karen, essa é uma parte bem extensa do seu trabalho, né? Como é o processo de estratégia inicial? Como é o processo que vocês aqui internamente operacional para a gente estabelecer as rotinas de monitoramento de keywords, de desenvolvimento e de crescimento orgânico do cliente? Tá. Hoje aqui na Tropical, nosso time, a gente faz um trabalho contínuo, né, de monitoramento de palavras-chave. Na verdade, a cada mapeamento, a cada reunião de pauta, a gente sempre está controlando isso. A gente usa muita plataforma a nosso favor, porque o online, ele é muito dinâmico, né? O que está em alta hoje, amanhã não está. Então, a gente usa principalmente o HubSpot. Hoje em dia, se a gente publica um conteúdo no HubSpot, a gente consegue entrar na ferramenta e na parte de otimização e ver como aquela persona, aquele usuário entrou no conteúdo, e a gente tem uma dimensão de quais são as principais palavras-chave que estão fazendo aquele cliente ranquear. Sobre o ranqueamento de palavras-chave e a saúde digital do cliente, essa URL, o domínio do cliente, ele diz muito quando a gente já está encontrando, o visitante encontra a informação que ele precisa. Então, dispor conteúdo a partir dessa pesquisa, as palavras-chave e outras histórias que nós vamos contar aqui para vocês, outras estratégias também, a gente consegue monitorar o sucesso da estratégia de crescimento orgânico. Então, a gente brinca aqui que a gente tem a pesquisa de keywords Nutella e a raiz, né? Exato. Então, como que é a Nutella? Vamos dizer, do nosso jeito usando as plataformas para a gente ter mais claro, a gente tem que fazer as duas coisas, mas como que a gente usa as plataformas a nosso favor? Olha, são bastante plataformas, existem plataformas muito boas que elas praticamente entregam tudo o que a gente precisa.
mas a gente consegue fazer uma pesquisa em massa, a gente coloca geralmente as palavras-chave que estão relacionadas com o cliente, e aí a gente vai pesquisando palavra por palavra, vendo o que é bom, o que não é bom, quais são os posicionamentos, se tem um volume de busca eficiente, se ela é uma palavra-chave fácil de ranquear, porque a gente tem que olhar a competitividade dela no mercado, senão não adianta a gente focar naquele conteúdo com uma palavra-chave que é complicada. Então, hoje a gente analisa cada detalhe, não é apenas a palavra-chave em si, mas é tudo que está envolvido nela, né? Sim, volume de busca, né? Tem muita gente que acha que volume de busca é o principal atributo ou a principal métrica que a gente deve avaliar, por exemplo, numa pesquisa de palavras-chave. Mas nem sempre o volume de busca ele dá o resultado que a gente espera para aquela estratégia. Então a gente olha volume de busca, a taxa de cliques também nas keywords, a gente olha também a relevância do destino do conteúdo, ou seja, se esse conteúdo ele entrega o que na verdade todo mundo está buscando ali. Eu acho que eu lembro de uma época que fazia pesquisa e eu comecei com conteúdo também, né? Sou uma profissional de comunicação, então quando eu comecei com isso em 2000 nossa senhora, agora até me fugiu, eu comecei com 2010 com essa história de estudar o HubSpot, o SEO do HubSpot, as estratégias digitais. Naquela época a gente já olhava tudo isso e não adiantava a gente olhar por volume de busca só. Porque às vezes você clicava na jornada daquele conteúdo e ele levava a gente, por exemplo, para uma universidade, mas o cliente não era o cliente dele a universidade. Tá? Então, acho que tem uma correlação que a gente tem que fazer entre as jornadas, e a gente vai falar um pouquinho mais disso nesse episódio, antes de olhar somente a métrica de volume de busca, né? Esse volume de busca, quando a gente digita nas plataformas, esse jeito de a gente usar a tecnologia a nosso favor, você também consegue fazer uma análise de competitividade digital, certo? Sim. E aí você vê um pouco de como está essa palavra-chave também nos principais concorrentes do cliente. Sim, consigo. E às vezes eles ficam em choque, essa é a verdade. Sim, pergunta por que ele está ranqueando e eu não. E é engraçado que muitas vezes a gente está numa discussão estratégica, estamos lá fazendo o planejamento de conteúdo e é claro que o cliente ele tem certeza, como ele escuta, que ele tem muita autoridade, né, no mercado dele, etc. Ele não entende como que digitalmente ele não é a primeira escolha ou como ele está perdendo posições para outros competidores que não são tão bons às vezes no serviço. E aí essas plataformas ajudam ele a ter essa visibilidade também, né? Sim, com certeza a gente consegue ver a autoridade de domínio, né? Que é algo muito importante que os clientes começaram a dar um pouquinho mais de relevância sobre isso, porque, de fato, às vezes eu posso ter um domínio que, olhando no mercado, parece que ele é enorme, mas se eu for ver a autoridade dele nas plataformas, não é tão relevante. Então, sim, eu tenho uma grande oportunidade de ranquear no conteúdo independente da palavra-chave. E aí a gente tem um desafio de conseguir implementar a nossa estratégia, o mapeamento de conteúdo, a nossa estratégia de conteúdo em todos os clientes. É sempre um desafio, porque é uma metodologia nova. Nós temos uma metodologia pautada no inbound marketing, que é uma metodologia que cresceu bastante. Agora eu acho que ele já está entre nós, né? A gente não precisa mais separar se é inbound, se é outbound. A gente já não fica mais falando isso nem aqui dentro da Tropical, que nasceu vendendo serviços de inbound marketing. Só que nessa estratégia de crescimento orgânico faz sentido a gente ter o desenvolvimento de jornadas digitais, a gente focar em conteúdos de atração, em conteúdos de conversão, em conteúdos também de decisão de compra, e isso tudo está segmentado. Quando a gente vai explicar isso para o cliente, muitas vezes o cliente ele ainda quer falar sobre ele, ele quer falar sobre a marca, né? E a gente tenta explicar para ele que para ter a relevância é importante falar sobre a solução. E aí, para o convencimento, nós mostramos às vezes alguns comparativos sobre como outras pessoas estão posicionadas, outras marcas no mesmo segmento dele, e ele fica incrédulo, né? Sim, com certeza. É muito interessante. Participação de mercado, né, de conteúdo. É interessante porque a gente consegue mostrar como uma coisa conecta a outra. E aqui a gente brinca muito, né? O time a gente brinca muito quando o cliente ele bate o pé para falando, não, eu quero falar sobre mim, eu quero conteúdos de decisão. A gente brinca, fala assim, olha, não dá para eu sair de uma jornada de consciência e direto para decisão. É como se eu estivesse num relacionamento, conheci a pessoa e amanhã eu já tô pedindo ela em casamento. Não tem condições, no mercado não tem, você tem que trabalhar. Assim como na vida pessoal, você tem que trabalhar, atrair, e aí você fideliza a pessoa. A gente precisa definir com o cliente, ter claro e mapear os conteúdos a partir do Buyer's Journey, que é a jornada do comprador.
A gente precisa entender como ele se sente no estágio onde ele está pesquisando sobre aquilo que incomoda ele, que a gente chama de estágio de consciência. Depois ele vai para o estágio de consideração, onde ele já sabe aquilo que incomoda e que existe solução para isso. E depois ele passa para um estágio de decisão, onde ele já entende que tem fornecedores de solução para aquele problema que ele detectou lá atrás, né? Vamos chamar assim, na primeira fonte de pesquisa dele. 68% das experiências online começam com mecanismos de busca, ou seja, pessoas sentem algum desconforto em relação a qualquer assunto e aí a gente vai para o ambiente online fazer alguma pesquisa sobre esse assunto. Então, esse é um dado super expressivo para entender por que a gente foca em mapeamento de conteúdos por solução e não necessariamente por marca, né? Exato. Então, eu expliquei um pouquinho da jornada para a gente entender como que as empresas hoje têm dificuldade, porque nós não vamos falar só da marca, a gente vai falar da solução e como essa solução atende ao usuário. A gente está falando também um pouco de experiência do usuário e como os mecanismos de busca consideram isso importante na hora da pesquisa. Se a gente presta atenção em tudo isso, os clientes ou as empresas, eles têm um bom desenvolvimento orgânico? Com toda certeza, sim. É ver o gráfico só subir e ficar verdinho. Verdinho. É, verdinho. A gente fica morrendo de medo, né, de dar alguns resultados que não sejam gráficos ascendentes, que é uma promessa, inclusive, das plataformas de crescimento, como o HubSpot. Sim. E quando a gente já teve casos, por exemplo, que a gente não conseguiu implementar essa jornada do comprador no cliente, o que você avaliou como resultado? Queda. Uma queda... Crise. Crise. O time ficando maluco, não tem muito o que fazer. Foi queda atrás de queda e a gente tentando justificar o injustificável, sendo que o cliente já sabia que quando tem quebra de jornada é inevitável. Pode cair hoje, pode cair amanhã ou daqui 3 meses, mas vai cair. Exato. Aí... Eu queria até ter uma lousa, agora eu gosto muito de explicar isso quando que eu estou desenhando, né? Faço isso muito para o time aqui. As conexões hoje digitais, né? A gente falou aqui da jornada, não é que ela é linear, falando, olha, eu estou com uma demanda, eu vou entrar aqui, depois vou passar por ali, depois vou chegar aqui. Ela não é linear como a gente está falando aqui. Tem vezes que eu já estou num estágio de maturidade em relação ao meu desconforto, meu ponto de dor, e aí eu já posso acessar um conteúdo que me leve até uma empresa, por exemplo, tá? Até a empresa que soluciona aquilo que eu venho pesquisando. A grande situação desse desconforto, dessa pesquisa, é que eu preciso dispor conteúdo para todas as fases. E eu preciso conseguir conectar acionáveis, né, hiperlinks e botões que me levem a outros conteúdos, porque se eu tiver no meu momento de pesquisa, eu vou querer fazer uma estratégia multitouch. Ó, tô fazendo vários desenhos aqui para mostrar para vocês. É importante que o usuário sinta que ele consegue encontrar as informações. Então, o time de conteúdo precisa dispor informações relevantes para vários estágios do comprador, do consumidor, do usuário web, para que a gente tenha o poder de pesquisa. Sim. E autonomia de pesquisa, né? Quando a estratégia de conteúdo não dispõe essas esferas de conteúdo, esses estágios, a gente não fica com uma estratégia completa e o pesquisador, ele tem jornadas quebradas. A gente fala muito sobre isso, né? Sim. E pode falar um pouquinho mais. É inevitável o momento ele sai e ele vai para o concorrente que oferece a jornada que ele precisa. Porque ele chega com um ponto de dor. Se eu chego e falo a ponto de dor, eu não falo sobre esse ponto de dor para ele e já ofereço uma solução, ele vai ficar perdido. Então, ele vai procurar a resposta que ele precisa no concorrente. E aí, geralmente, o concorrente, a grande maioria, está seguindo a jornada bonitinho e aí é inevitável, perdeu o tráfego e aí não tem como a gente solucionar. É isso aí. Você me lembrou uma época que a gente fazia bastante workshop nas empresas explicando a importância da construção das jornadas inbound, né? Era muito comum explicar para grandes lideranças por que é que a gente tinha que construir dessa maneira. E olhando a estratégia de multitouches, a gente pensa muito no empoderamento hoje que o usuário web tem de decisão. Então, é uma inversão de papéis, onde antigamente a gente tinha a marca, o vendedor, e ele dispunha a informação e o usuário, ele consumia essa informação e se dava por satisfeito. Hoje, a gente não fica satisfeito com uma fonte de validação. Uhum. A gente precisa ter autonomia e se sentir seguro com a nossa tomada de decisão.
nada melhor do que encontrar a informação disposta. Então, eu quero fazer uma pesquisa sobre isso, achei um outro conteúdo, conectei com outra ponte e eu estou fazendo as minhas conexões sobre o que é melhor para a minha decisão de compra. Tem gente que leva isso muito pouco em consideração. Sim. Mas eu vou contar um caso para vocês, aqui também, compartilhando com você, Karen, também. Quando meu pai precisou de um atendimento médico e colocar um marca-passo. Aquilo foi um choque para a família, em um momento de dor na família. Então, como que a gente foi procurar informações sobre marca-passo? Como é o procedimento de marca-passo? Por que é que a gente precisa... É lógico que você falar isso para os médicos, eles vão brigar comigo, né? Porque vai falar assim, não é para ligar para o doutor Google, não é para acionar o doutor Google, né? Mas a gente precisava entender, porque a linguagem médica, ela era muito alta para a gente. Era muito técnica. Então, a família, nós nos reunimos e a gente foi achando alguns portais, que era o Instituto de Cardiologia, os portais que fomentavam sobre as doenças do coração, e a gente foi encontrando pontos que deixavam a gente mais tranquilo. Então, como era a recuperação do paciente, como que era o procedimento de forma geral, o que acontecia, por que o marca-passo era importante, e tudo isso foi conectando. Nós passamos horas pesquisando como família, e nós, na hora do procedimento, nós ficamos muito mais confortáveis de levar esse desafio para frente. Tudo isso foi um conteúdo inbound, que é baseado no que a gente chama de 5W2H também, uma metodologia de respostas, né? Então, esse conteúdo que a gente responde o que é, para que serve, quanto custa, como funciona, onde eu encontro, os conteúdos bases, eles continuam sendo grande fonte de pesquisa para a web, né? Importante a gente conseguir mapear respostas. Eu gosto muito de um autor americano que ele tem um livro que chama They Ask, You Answer. As pessoas perguntam, então você responde. Hoje um bom conteúdo online são as perguntas que respondem as principais dúvidas da web, né? Com certeza. E a gente consegue ranquear muito no Google, né? Quando a gente tem títulos, né? Que são justamente perguntas. Então, hoje em dia a gente trabalha muito com snippets, né? Que o motor de busca, ele... se você faz a pergunta, o título correto com pergunta, e responde no conteúdo, você já começa a ranquear um pouquinho mais nos motores de busca, porque ele ranqueia nas primeiras páginas, né, que a gente fala na primeira página da SERP, e ele já aparece já com cascata, você coloca lá a pergunta, o seu próprio conteúdo responde, e isso é muito bom para a autoridade digital. A gente precisa das respostas mais rápidas, né, e aí a Karen chegou... a gente falou muito do jeito Nutella de pesquisar aqui, de fazer a pesquisa de palavras-chave, mas eu também gosto, eu falo assim, que o raiz, quando a gente começou, antes a gente ter até o empoderamento com as tecnologias hoje de keywords e de sucesso de SEO, a gente fazia isso um pouco na mão. Você digita no Google, por exemplo, implementação HubSpot, falei aqui o que eu queria. Você precisa saber o que é, quanto tempo, para que serve, como funciona, você vai ver que o Google ele já te dá aquelas principais buscas, né? Como a web está pesquisando isso. E depois lá embaixo, no final da página, ele também dá sugestões de quais são as pesquisas que as pessoas estão fazendo sobre o assunto. Então, a gente olha os dois mapas hoje. O mapa das plataformas digitais e o mapa também do comportamento, principalmente do Google e do YouTube, que são os principais buscadores hoje. Ainda são os principais buscadores que a gente tem, motores de busca. Então, a gente olha os dois comportamentos, né? Isso. É muito interessante, mas eu acho que vale pontuar que não é, quando a gente digita no motor de busca, não é necessariamente aquela palavra-chave que a gente tem que trabalhar, mas entender que o público está querendo uma resposta para aquilo. Então, existem várias formas de você deixar embelezar, vamos dizer assim, aquela palavra-chave de fato para ela ranquear um pouquinho melhor e você trabalhar essa que o Google pontuou dentro do teu conteúdo. Sim. É importante estar dentro do conteúdo, mas não necessariamente precisa ser a principal. Sim. No geral, a gente mapeia também quantas palavras-chave a gente está ranqueando dentro daquele mercado de cliente, né? Então, às vezes o cliente ele acha que a gente vai ranquear apenas... não tem número, tá, gente, absoluto para isso, mas ele tem uma estimativa. A gente faz uma pesquisa e a gente mostra também para as marcas o quanto que a gente pode trabalhar em relação às principais palavras-chave do cliente. E aí a gente vai monitorando como que a gente vai alavancando esse crescimento. Como que a gente faz isso com o HubSpot? Bom, com o HubSpot a gente analisa principalmente os conteúdos que já estão publicados
porque o HubSpot ele tem toda uma ferramenta, né, várias ferramentas que a gente consegue trabalhar a otimização. Então, se hoje eu entrar dentro de um conteúdo, esse próprio conteúdo me mostra quais são as palavras-chave que fizeram a persona ir até ele. Então, aí eu consigo fazer várias conexões e, a partir disso, ir colocando novos conteúdos ou fazer a atualização dos antigos também. E ele tem uma integração com o Google Search Console. Isso. É muito interessante para ver como as pessoas chegaram até esse conteúdo. A gente consegue mapear o sucesso desse conteúdo por canais, se foi via busca orgânica, se veio por tráfego direto, se veio por tráfego de social media, ou seja, cada conteúdo tem a sua própria análise segmentada e aí a gente pode trabalhar um pouquinho mais especificamente nele, né? A gente consegue ter um pouco mais de material de pesquisa analítico também, né? Sim. Junto com isso, o HubSpot tem uma plataforma chamada SEO, né, Karen? Da própria ferramenta do HubSpot, da própria plataforma. Essa ferramenta, ela conecta uma grande estratégia de conteúdo por clusterização. E aí a gente vai entrar numa pauta agora que aqui a gente fala bastante, que são os clusters em HubSpot. Conta um pouquinho pra gente da estratégia de conteúdo por cluster. Bom, o cluster a gente costuma trabalhar justamente para gerar mais autoridade em relação a um tópico para aquele site, para aquele blog. Então a gente mapeia quais são as principais dores, as principais palavras-chave e a partir disso a gente mapeia qual vai ser o cluster, qual vai ser o foco. E o cluster ele tem algo muito interessante que eu gosto de trabalhar com ele porque ele vai linkando um conteúdo ao outro. E a partir disso a gente vai conseguindo ter autoridade naquela palavra-chave. E é justamente isso que é muito legal no HubSpot, porque a gente consegue trabalhar uma pillar page que hoje é um conteúdo mais denso. Então se um conteúdo normal, um blog post responde uma pergunta, a pillar page responde várias. E aí a gente consegue conectar um único conteúdo, que é a pillar, com vários outros blogs. Então o cluster ele faz esse trabalho de falar para o motor de busca, ei, esse site aqui, ele tem autoridade nessa palavra-chave, ele vai ser o melhor para sua persona. Sim, eu tô dando risada porque a Karen chegou aqui e essa cluster, SEO era a vida dela já também, de conteúdo, ela já chegou aqui trabalhando com conteúdo, mas clusters, SEO do HubSpot, análise feita toda pelo HubSpot não era a rotina da Karen. E hoje aqui, ó, vai falando, emendando num HubSpotês danado. Por isso que a gente fala aqui HubSpotês. A gente vai emendando o jeito que a gente fala aqui. Por nós trabalharmos só com uma plataforma, que é o HubSpot, é que a gente fica com essa linguagem mais técnica da plataforma. A estrutura de cluster, né, eu vou fazer uma tradução aqui, posso? Pode, com certeza. Emendar. A estrutura de cluster, ela é uma organização de conteúdo, ela é feita para hierarquias, para mapas de site e mapas de desenvolvimento digital no geral, sites e blogs, e a gente vai olhar como é que está essa hierarquia e essa organização de temáticas, né? Então, quando a gente organiza por cluster, a gente está falando assim, olha, esse guarda-roupa aqui, por exemplo, ele é só de roupas de festa. Esse aqui, dei um exemplo só do guarda-roupa, que eu sempre uso esse aqui também, né? Esse aqui é só de meias e sapatos, por exemplo. Esse aqui é só de fantasias. Então, quando a organização é feita por segmentação, a gente tem mais chance de ser encontrado pelos motores de busca, porque a gente tem mais organização. Aí ela falou, a Pillar Page é uma página extensa, é um conteúdo mais volumoso e que ele abarca várias respostas dessas que a gente falou web. Essas respostas, não é que ela encontra só nessa página, mas ele gira a gente chama de cluster inteiro, ele movimenta um grande arsenal de conteúdos por organização. É assim que os motores de busca dão a sua resposta a esse conteúdo, né? Esse conteúdo não, essa organização. Isso. Então a gente acaba tendo uma estratégia mais elaborada, uma ferramenta mais avançada para a gente avaliar também essa movimentação de conteúdo. No final das contas, a gente tem muito volume de conteúdo, muito volume, muito blog post, muito social media, muito e-mail marketing, muita pillar page, muita thank you page, landing page, um excesso de conteúdo grande, né? Um volume muito grande. Como organizar tudo isso? Há um tempo atrás, os motores de busca estavam muito confusos. Eles ainda ficam com algumas organizações, com algumas estruturas. Hoje, aqui, a gente já começa uma estratégia com tudo muito organizadinho. Bom, para quem gosta, eu adoro uma organização de armário, de guarda-roupa, eu sou a louca da organização. Quando isso saiu e eu estava num congresso aprendendo isso diretamente,
lá no congresso da HubSpot, em Boston, acho que foi em 2018. E pessoalmente eu escutei isso, na minha cabeça fez todo sentido, tudo organizadinho. Vou falar sobre isso, ele está dentro desse armário, vamos chamar assim. Vou falar sobre aquilo, ele está dentro desse armário. Eu vou trocar armário por cluster, tá? E aí a gente foi aprendendo a fazer a estratégia assim. Hoje a gente monitora o desenvolvimento do cluster, né? Com certeza, sim. É contínuo, né? É uma otimização contínua relacionada ao cluster. E aí a temática do cliente não é só por keyword. Não. É por assunto, vamos dizer assim. Uhum. É como se fosse assim um produto, não só produto, mas assunto, ponto de dor. Então, um único ponto de dor, às vezes ele pode ser explorado de várias formas, não necessariamente com aquela única palavra-chave, né? Então, a gente consegue concentrar vários conteúdos nesse cluster, nesse armário. Bom, com essa organização, a gente conseguiu fazer uma redefinição de estratégia de conteúdo, assumindo também essas ferramentas novas que o HubSpot apresentou para a gente, mas já também são utilizadas pelo Google e por outros motores, tá? Mas nós aqui usamos tudo que está dentro da plataforma HubSpot. Então, para nós, é sempre muito bom avaliar como está o desenvolvimento daquela temática, como está o desenvolvimento desse mercado, de certa forma, para quem tem aquela solução ou para quem precisa daquele pool de conteúdo, né? Daquela variedade de conteúdos. E assim a gente evita ficar fazendo só volume de conteúdo, a gente faz conteúdo de forma mais estratégica e olhando um pouquinho mais também a complexibilidade do mercado, olhando também um pouquinho as especificidades, e aí o cluster ajudou bastante para a gente na organização e estratégia. Bom, a gente chegou na parte de falar um pouquinho também de análises, né, Karen? Agora eu acho que é uma parte, não é difícil, mas é onde a gente precisa falar assim. Para a gente ter análise, é claro que a gente precisa ter as publicações, precisa ter essas estratégias todas estabelecidas e a gente faz um monitoramento de performance pelo HubSpot. Eu, particularmente, gosto muito de fazer monitoramento de performance no HubSpot. Ele tem bastante associação com o Google Analytics também, mas ele dá para a gente mais overview, ele traz outras maneiras de olhar, outras óticas também de performance, além das taxas básicas, das métricas básicas que a gente aprende para a gestão de conteúdo, mas eu gosto de ver como elas todas juntas dão para a gente uma equação de performance muito melhor. Então eu vou perguntar para você hoje, assim, no monitoramento de desenvolvimento orgânico, né, o que você fica de olho no HubSpot? O que você gosta mais de olhar? Eu olho principalmente se está tendo uma queda ou uma elevação desse conteúdo. A gente está prestando um pouquinho mais de atenção também em taxa de rejeição. É interessante, tudo bem que o Google ou os outros motores de busca não estão dando tanta atenção para a taxa de rejeição hoje em dia, mas é importante para a gente entender se aquele conteúdo de fato está respondendo à pergunta do usuário, da persona. Então a gente estamos focando um pouquinho mais nisso e ver clique, se está clicando nos links, se os links estão corretos, se os links estão quebrados, porque link quebrado nenhum site quer, então a gente está conferindo isso diariamente nos conteúdos, é algo contínuo aqui na Tropical isso. Tem o checklist, né, de performance, sempre também com ajuda, eu acho que de inteligência artificial, é importante a gente falar o quanto que a gente ganha com inteligência artificial. Então, se tem aí um checklist de SEO, não é só nós, seres humanos, os profissionais fazendo esse checklist. A gente tem uma plataforma, uma tecnologia dizendo pra gente o que a gente precisa monitorar. Se a gente precisa dar uma olhada no SEO técnico, se a gente precisa dar uma olhada no SEO estratégico, se a gente precisa dar uma olhada como que está o carregamento de imagem daquela página, por exemplo, no SEO on-page. E aí você falou o quanto que a HubSpot ajuda a gente no geral, mas eu fiquei aqui pensando, enquanto você estava falando, eu falei assim, bom, nós agora, a gente monitora bastante esse crescimento, a gente fala assim muito mais do crescimento e a taxa de rejeição, só que a gente tem que monitorar se essa página é uma boa página para para a leitura mobile, tá? Então, como que está hoje o crescimento do mobile em relação a outros tempos aí, né? Tudo bem que ela é jovem, ela chegou agora, já não tem muito aí a dificuldade de transitar nesses ambientes, mas como que a gente tem que prestar atenção hoje no tipo de experiência que o mobile traz para o usuário? Hoje em dia, tudo que a gente fala é user first, né? A gente está tendo que ver a experiência do usuário para ver se o texto de fato está bem posicionado, se o CTA está bem posicionado. Então a gente analisa
todos esses detalhes, e é muito interessante, né, que com os clientes aqui da Tropical a gente consegue ver que a maioria do tráfego é mobile first, é sempre o dispositivo móvel que sai na frente, então é uma preocupação contínua nossa. Muitas vezes, para quem, não sei você, tá, mas eu aprendi a fazer disposição de conteúdo de página de site muito para desktop, e hoje eu acho que a gente teve que inverter um pouco, né, a gente começa analisando primeiro o mobile, para ver como que está disposto aquele conteúdo no mobile. Se ele, às vezes a gente fez no desktop, deu tudo certo, a gente ficou feliz, né, etc. Mas aí a avaliação do mobile dá pra gente uma outra perspectiva. Mas hoje, primeiro, a gente já desenvolve as páginas em mobile first, né? Isso. Que a grande maioria dos clientes vai direto no celular, né? Isso. Eu acho muito legal no HubSpot porque ele tem algumas recomendações, né? Então ele vai lá, é o primeiro que levanta a mãozinha e fala assim, olha, não tá mobile first, não tá legal, ajusta isso. Página pesada, né? Exato. Então acho é bem legal, obviamente que a gente tem a nossa expertise aqui na Tropical, mas o HubSpot é uma plataforma única que ajuda a gente a enxergar o que a gente não está enxergando. Então a gente consegue corrigir desde palavra-chave, desde o título que está muito longo, que para o mobile pode ser complicado, desde um link que está quebrado e até mesmo a experiência da página corrida, ela tem que estar com um tempo de carregamento positivo, senão a gente perde em ranqueamento, perde em tráfego. Enfim, são muitas variáveis, a verdade é essa, não é um trabalho fácil, né? Não. Todo mundo acha que é a gente dispor conteúdo, e a gente falou dessa parte toda de estratégia, de como a gente pensa o conteúdo, é um bate-papo mais honesto com quem está assistindo Falando HubSpotês, é a proposta dessa plataforma, dessa nossa iniciativa aqui de dispor o conteúdo, é ter um bate-papo mais honesto com quem está querendo implementar. Não é um bate-papo tão técnico, porque eu acho que assim, nós não estamos querendo levar o Technicase para as pessoas necessariamente com essa iniciativa. O que a gente quer é um entendimento macro de como a gente opera hoje com a gestão integrada de marketing. Conteúdo é uma grande iniciativa que a gente tem que ter em relação hoje às estratégias digitais, né? Um grande esforço de qualquer empresa, de qualquer prestador de serviço que foca em conteúdo. Mas a grande questão hoje é conectar isso com a estratégia de negócios, saber colocar isso à disposição do cliente para o crescimento digital e também vou falar da última coisa agora de conteúdo, tá? Como promover esse conteúdo depois que ele está no site, no blog e que a gente já deixou, vamos dizer assim, tudo lindo. Como que a gente promove através do HubSpot? Qual é a facilidade de fazer isso, um calendário editorial com o HubSpot? Hoje a gente consegue integrar esse conteúdo com as mídias sociais, isso com certeza, e é uma das formas mais positivas, né? Então, o cliente ele pode investir em compartilhar esse conteúdo no Facebook, no Instagram, nas principais ferramentas, né? E junto com isso também acho que fazer as automações, né, Karen? Vamos até colocar um pouquinho mais, eu falei promoção para social media, mas tem cliente nosso, por exemplo, que investe bastante nas regras de relacionamento com o cliente. Sim. E aí, esse conteúdo todo já no HubSpot faz a gente fazer o acionável dos workflows muito mais fácil, né? Ofertar para os clientes um pouco mais de conteúdo. Isso. Hoje a gente trabalha bastante também com regras de e-mail, né? Então a gente tem a própria newsletter, que às vezes salta mensalmente, e as regras de e-mail estratégica baseada num assunto específico. Aqui a gente trabalha muito campanhas, né? Então a gente consegue trabalhar mês a mês cada estratégia, cada campanha, cada assunto, justamente para fazer essa divulgação dos conteúdos e do próprio produto do cliente, enfim. E a pergunta que não quer calar. Você precisa usar demasiadamente outras plataformas ou vocês ficam centrados hoje na gestão de conteúdo pelo HubSpot? Não precisamos. O HubSpot é completo. É completo. A gente não treinou isso antes, né? O que a gente está falando é que geralmente os profissionais de marketing, de comunicação, quando eles conhecem o HubSpot, eles gostam bastante. Não é puxação de saco aqui, mas é muito mais fácil trabalhar com uma plataforma só do que você ficar fazendo várias interfaces. É claro que a gente usa também plataformas que assessoram a gente nesse desenvolvimento estratégico, mas no geral a gente concentra tudo, talvez 80% do nosso tempo no HubSpot efetivamente para gestão de conteúdo, certo? Exato. Automação, gestão é HubSpot 100%. 100% HubSpot. Exato. Aqui todo mundo fala de HubSpot. É isso. Mais alguma coisa sobre conteúdo? Eu te perguntei muito já. Acho que é isso. É muito conteúdo. Então a gente gostaria muito de agradecer. Eu queria te agradecer pessoalmente. É um desafio para o pessoal da Tropical aceitar o meu convite aqui para falar e ter esse bate-papo honesto. No geral, quem está aqui com a gente
explicando para vocês, se dispondo aqui agora a dar a cara para a web, né? A gente está aqui se colocando à frente do grande público. Eles estão sempre na linha de frente também do cliente, né? Então, o pessoal da Tropical que está aqui não está somente falando HubSpotês, eles estão executando as atividades, as estratégias e convencendo nossos clientes do uso da plataforma para poder otimizar esse investimento. Então, eu queria te agradecer muito mais uma vez. Olha lá, gelada a pessoa aqui, mas foi muito bem. Obrigada, viu? Karen, super obrigada. Um beijo pro time todo de conteúdo da Tropical. Beijo, time. Obrigada pela força. Todo mundo apoiando ela aqui. E até o próximo Falando HubSpotês.